Meus amigos, minhas amigas, nós estamos iniciando mais um Frente a Frente e hoje nós vamos discutir um assunto que eu acho que é de muito interesse da região, que é a nomeação do superintendente regional da Codevasf aqui em Montes Claros, que nos últimos 15 anos tem sido nomeado politicamente, um político para dirigir uma empresa técnica. Então eu vou discutir isso hoje com o diretor regional interino da Codevasf, que é o Fernando Brito. Ele é engenheiro agrônomo, trabalha na Codevasf há mais de 30 anos e pode até ficar um pouco constrangido de discutir esse assunto comigo, porque ele está interinamente na superintendência, como superintendente regional. Mas, de qualquer forma, Fernando, primeiramente, é um prazer você ter aceitado o nosso convite, mas eu vou discutir esse assunto com você, que está lá há mais de 30 anos, tem condição plena de dizer para nossos telespectadores o que é a Codevasf e o que a Codevasf necessita. Você não acha que um diretor que seja um técnico seja mais importante para a Codevasf do que um político? Sim, Jorge, quero te cumprimentar todos os telespectadores do Canal 20 e dizer que você tem razão em grande parte na sua afirmação. A gente vem, desde algum tempo já, tentando ter um superintendente da casa, desde 2002, 2003, que a gente tem feito um convite juntamente com o nosso sindicato, o Sindicato dos Empregados da Codevasf, no sentido de aproveitar melhor o pessoal da casa. Temos encontrado dificuldade porque a nomeação, como você disse, é uma nomeação política. É um cargo de grande importância, como você falou, para Minas Gerais, não só para o norte de Minas, mas para Minas Gerais, para a Bacia do São Francisco e Minas Gerais, e que hoje tem uma grande interferência política porque é um cargo que defende de uma empresa que recebe muito recurso do governo federal para aplicação, principalmente através de emendas parlamentares, e tem os seus programas próprios. Então ele é muito visado pelos políticos, vamos dizer assim, pelos políticos principalmente, logicamente, né, da base do governo. Para quem não sabe, eu trabalhei na Codevasf durante mais de 30 anos, 32 anos. Mas já estou aposentado, então não estou aqui defendendo nenhum interesse meu. Mas, Fernando, nesse tempo que eu trabalhei na Codevasf, eu trabalhei com diretores que eram técnicos e que eram políticos. Em ambos os casos, a indicação é política. Só tem que os diretores técnicos, eles foram indicados por políticos, mas eram técnicos. A partir dos últimos 15 anos, a indicação tem sido política de político. E político que não entende nada da empresa. Não entendo nada. O primeiro diretor da Codevasf mesmo foi o Roberto Amaral, ele foi indicado pelo deputado Humberto Souto. Mas ele era um técnico e que entendia profundamente de irrigação. Inclusive foi o técnico que iniciou a irrigação no norte de Minas no projeto Gurutuba, quando ele era do Denox. Agora, você não acha que é importante a pessoa que vai dirigir a Codevasf entender, conhecer profundamente do que a Codevasf faz? Porque a pessoa entra lá sem entender nada, ele vai demorar 4, 5 anos para entender. Aí são 4, 5 anos perdidos. Sim, eu mais uma vez concordo com você, porque a prata da casa, ela já conhece a casa, ela já conhece as ações da empresa, ela sabe onde recorrer no caso de dificuldades, e você disse com muita propriedade a respeito do nosso primeiro superintendente regional, o doutor Roberto Amaral, o segundo, o doutor Ciríaco, né? São dois técnicos que realmente Os dois oriundos do Denox. Sim, sim, e os dois fizeram um tem a mesma brilhante. finalidade da Codevasf, que é combater a seca na área do polígono da seca. Isso, justamente. E a gente tem menos dificuldade de lidar com o pessoal técnico do que o eminentemente político. É lógico que com a evolução, né, da administração, o político que venha entrar lá, ele tem que ter, no mínimo, um discernimento ou uma capacitação, ou já ser capaz de lidar com as políticas públicas, principalmente no que diz respeito à administração da coisa pública. Porque hoje, com essas novas leis, com essas novas exigências, a gente tem que ter uma preocupação maior do que simplesmente aquela de buscar recurso e aplicar o recurso da forma que aplicávamos antigamente. Hoje os órgãos de controle estão sempre aí fiscalizando, as auditorias estão sempre fiscalizando. Então, além de ser função do superintendente regional buscar esses recursos para aplicar na região, ele tem que ter esse cuidado
junto com a sua equipe, né, de estar aplicando o recurso bem aplicado e aplicando bem as políticas públicas. Isso é tão importante que a presidente Dilma está sendo afastada, está sendo empichada, porque descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. Justamente isso. E ela fez isso para atender os programas que foram dimensionados por governo e não teve recurso para poder garantir a melhoria, a continuidade e a melhoria desses programas. Então, é importante que a gente saiba o tamanho do recurso que a gente tem em cada repartição, vamos dizer assim, como se dizia antigamente, em cada repartição, e o que dá para se fazer com aquele recurso público que tem disponível. Fernando, a gente nota muito claramente que na década, por exemplo, de 80, década de 90, a Codevasf construiu 10 barragens médias no norte de Minas. Quer dizer, daria o quê? Uma barragem para cada 2 anos, que é o prazo que você demora para fazer uma barragem desse porte. Do ano 2000 para cá não se fez mais nada nessa área de barragem, numa região que necessita de água. Por que a Codevasf mudou essa visão dela? Jorge, nós tivemos uma carência muito grande de recursos de 1990 para cá. A última barragem que nós construímos, a barragem maior, uma barragem de 7 milhões, uma barragem de 7 milhões, foi na década de 90 ainda. Né? Então, mas eu estou dizendo, foi na década de 80 e 90 se fez 10 barragens. Sim. Uma a cada 2 anos. Se você olhar hoje, nós não temos nenhum projeto em prateleira. O que a gente tinha foi implantado e não se investiu na elaboração de estudos e projetos. Esse é um grande defeito que nós temos, não só a Codevasf, mas o DENOX e os outros órgãos que atuam aqui. Não adianta correr atrás do recurso para a obra se nós não temos projeto. E o que a gente pretende fazer, caso a gente fique pelo menos um pouco mais na Codevasf, é correr atrás de recursos para a gente fazer projeto e logo em seguida a gente já buscar o recurso para a implantação desses projetos. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, é muito rápido, e voltamos logo em seguida para saber do Fernando por que parou de fazer projeto. Porque para fazer projeto não precisa de tanto recurso assim não. Um instantinho.